Aqui falando, eu vou apresentar para vocês o caderno Trilhas de Aprendizagem. É com ele que a gente vai fazer as nossas atividades e dar sequência nas nossas aulas desse modo EAD, né? Desse modo virtual, tá bom? Então vou mostrar um pouquinho o caderno. Logo nas primeiras páginas aqui nós temos um infográfico, que é esses desenhos aqui, que é importante mostrar para as famílias, que vai falar um pouquinho do coronavírus, do modo de prevenção, dos sintomas e também da transmissão da doença. Então tá bem facinho, tá em modo de desenho, com algumas explicações. Então caso alguém tenha alguma dúvida, pode estar olhando aqui, tudo bem? E dando sequência aqui, na próxima página, a gente vai ter carta para as famílias, tá bom? É importante você ler junto com seu familiar essa carta. A Secretaria de Educação está pedindo uma colaboração, né? Durante esse período, então é importante você sentar junto com o responsável e ler junto essa carta para ter maiores informações, né, do que está acontecendo, tá bom? Então vamos dar sequência, vamos lá para a página 25, que eu vou mostrar o sumário e como está dividido esse caderno. Vamos lá, aqui tem mais informações, mas o que interessa está aqui, ó, a partir daqui, ó. Aqui a gente percebe, não tem aí a disciplina Geografia, né? Mas esse caderno está dividido por eixos temáticos, né? Então, por exemplo, você tem aí português, matemática, ciências naturais e ciências humanas. O conteúdo de geografia vai estar concentrado na parte de ciências humanas, tudo bem? Junto com a disciplina de história. Então, quando você abrir o caderno a partir da página 111, você vai encontrar atividades tanto de história quanto de geografia, tá bom? Então, ó, e a gente percebe também que temos que olhar as cores. Por exemplo, língua portuguesa está em laranja. Isso significa que a borda do caderno vai estar em laranja, indicando a disciplina que você tá bom? Então vamos lá para a página 111 que eu vou mostrar a atividade de geografia. Vamos lá. Nós estamos aqui, ó. Ciências humanas, tá? Nós estamos dividindo essa parte do caderno com conteúdo de história. Então, o comecinho desse caderno vai ter as atividades de história que o professor de história vai trabalhar com vocês, tudo bem? A nossa primeira atividade vai estar na página 122, tudo bem? Vamos aqui para a página 122. A nossa primeira atividade é a atividade 5, a África, problemas e soluções. E aí a gente vai ter aqui um mapinha do continente africano para a gente observar. Esse mapa é um mapa atual do continente. E acho que no caderno de vocês tem uma visualização melhor, porque aqui comigo eu não tenho uma visualização tão boa. Mas acredito que no caderno de vocês está melhor. E aí a gente vai para a atividade. A atividade, vocês vão ter que fazer a leitura de 3 textos, tá bom? Então você tem o texto 1, que é o menor texto de todos os 3. E no texto 1 está falando sobre a divisão do continente africano. É essa divisão que a gente tem aqui atual, tá? Essa divisão do continente africano, ela começou na época da colonização desse continente pelos europeus, tá? Então, foi uma colonização que não levou, foi uma colonização e uma divisão, que não levou em consideração as características das tribos e dos povos que viviam aqui antes. Então, separou famílias, separou tribos, e isso trouxe muitos problemas e ainda traz muitos conflitos aqui no continente africano. O continente africano é hoje um dos lugares que tem mais guerras no mundo, tá bom? Muito por causa disso, por causa dessa divisão do continente africano que foi feita nessa época. Essa divisão levou em conta somente ambições e interesses econômicos dos europeus, tá bom? Então vocês vão fazer a leitura desse texto, ele é curto, ele é somente esse pedacinho. E aí, vamos para o texto 2. O texto 2, ele é o maior texto que a gente tem aí. Ele vai falar
especificamente da história da República Democrática do Congo. Ele vai falar da história desse país aqui, ó, que é o país centro-africano, que está no centro da África, esse país em roxo maior aqui. Vou dar um zoom bem grande nele aqui, ó. Esse país em roxo aqui é a República Democrática do Congo. É um dos maiores países da África, tudo bem? Então vai contar, esse texto 2 aqui vai contar a história desse país, tá? Esse país se tornou independente em 1960, ele era colônia da Bélgica. Em 1965 ele trocou de nome, o nome dele virou Zaire, e ficou com esse nome até 1997. E aí voltou a ser República Democrática do Congo de novo. É um país que passou por inúmeras guerras e passa por problemas até hoje, tá bom? Então vai contar um pouco a história dessas guerras e desses conflitos, e no final do texto aqui vai ter algumas informações, por exemplo, a capital do país, a população, a área total, as religiões e também sobre a economia da República Democrática do Congo. Hoje, a República Democrática do Congo, ela sobrevive com serviços de petróleo, então, ou seja, exploração, né, do petróleo e de gás natural. Então, essa economia está voltada para os recursos naturais, tá bom? E aí o texto termina, né, falando dos conflitos que ainda tem lá. Enfim, é um país que tem muitos problemas, tá bom? É o texto maior que a gente tem, mas apesar dele ser grande, ele é um texto fácil, de uma leitura bem fácil, é uma leitura jornalística, né? Então a gente consegue pegar bem fácil o texto. E o último texto é o texto 3. O texto 3, ele vai falar da história da Celina, que é uma menininha de 16 anos, que ela é refugiada da República Democrática do Congo. E ela mora aqui na cidade de São Paulo há 3 anos. Ela conta, nesse texto, ela vai fazer um relato. Ela vai falar que ela gosta muito do Brasil e que aqui é muito bom porque não precisa pagar para estudar. Que lá no país dela só estuda quem paga. E que aqui, além de não pagar e ser de graça, você ainda come na escola. Então, muito diferente do país dela. Então, ela vai fazer uma comparação, né? Ela fala muito bem do nosso Brasil, que recebeu ela, e ela faz uma comparação com o país da onde ela veio. E ela também fala que gostaria de trazer o resto da família dela que ainda está lá. Então é um texto fácil, simples, é um texto de relato em que vocês vão utilizar, vão fazer a leitura muito fácil, tá bom? Então depois de ler esses 3 textos, aí vamos para a atividade. Então vocês vão responder 4 perguntas. A primeira pergunta tá lá: o posicionamento geográfico da África foi um fator decisivo para a cobiça da Europa? Que outros fatores contribuíram para esse interesse europeu? Então, o primeiro texto acho que vai ajudar a responder essa pergunta, tá bom? Aqui na pergunta B, o segundo texto sobre a República Democrática do Congo vai ajudar vocês a completar essa tabela. Então, vocês vão pegar lá, colocar o nome do país que colonizou o Congo, a República Democrática do Congo, no caso a Bélgica, né? Então vou colocar a Bélgica aqui na primeira linha, e vocês vão completar o quadro olhando o segundo texto, tá bom? A terceira pergunta, a pergunta letra C, vai falar, vocês vão encontrar modos para responder essa pergunta olhando o terceiro texto, que é o relato da Celina, tá bom? Que é o último texto aí. E aí vocês não vão ter problema para responder, tá bom? A última pergunta é uma pergunta falando da sua opinião, né? O que seria necessário para acabar com os conflitos armados na República Democrática do Congo e em outros países do continente africano? Então, está pedindo para vocês uma solução para o fim desses conflitos, e aí vocês relatem o que é necessário para acabar com os conflitos tanto na República Democrática do Congo quanto em outros países da África, tá bom? Então, isso aí, a nossa aula termina por hoje. Espero que vocês consigam fazer. Qualquer dúvida, eu estou no chat para responder
as questões e as dúvidas, tá bom? Boa aula, é isso aí.